Veja, nem todas as pessoas que olham o seu conteúdo, que são impactados pelo seu conteúdo, são seguidores. E nem todos os seguidores se tornam clientes. Mas existe uma maneira de transformar essa audiência que está ali ao redor do seu Instagram, convertê-las em compradores, em clientes para sua empresa. E hoje eu quero te mostrar como você pode fazer isso na prática para sua empresa. Inclusive, vai ter um elemento aqui que eu vou compartilhar com você que aumenta a sua taxa de conversão e poucas pessoas prestam atenção de como fazer isso. Você vai entender o real papel que o Instagram ele deveria ter na sua estratégia de vendas e como transformar qualquer pessoa que for ali impactado por um conteúdo, entrar ali no seu ecossistema de conteúdo do Instagram, como é que você pode transformar ele num comprador real, num cliente real, mesmo que isso não interfira em nada o seu número de seguidores, mesmo que isso não afete em nada o quantas pessoas vão estar ali curtindo o seu conteúdo. E o mais importante é que quando a gente chegar ali no terceiro elemento, nesse terceiro elemento que eu vou compartilhar com você, ele já foi responsável de dobrar as vendas de um cliente. É uma estratégia simples, mas que ela é muito poderosa para trazer resultados dessa maneira. Se você é novo aqui nesse canal, eu me chamo Wallace, eu sou estrategista digital, consultor de marketing e vendas online desde 2015, quase 10 anos, e eu já ajudei dezenas de empresas saírem do caos para ter um marketing previsível, ter resultados previsíveis, implementar sistemas de marketing previsível que ajudam eles a dobrarem a sua receita, dobrarem o seu lucro, com segurança, clareza e consistência. Já vi empresas que tinham 20 mil, 30 mil seguidores, quase não vendendo nada com o apoio do Instagram, e já vi empresas que tinham 2 mil seguidores terem bastante resultado, bastante venda, porque tinham a estratégia correta ali ao seu favor. Porque você vai perceber que a diferença não está na quantidade de seguidores que você tem, mas na estratégia que você utiliza. Mas vamos lá, vamos entrar fundo aqui e desvendar esses elementos aqui que vão te ajudar a converter a sua audiência em um cliente, um comprador real para o seu negócio. Vamos lá. E para fazer isso, eu criei aqui um mapa mental com os pontos aqui porque eu quero compartilhar com você. Então, esse é o nosso tema e vamos lá. Primeiro, eu quero que você entenda quem é a sua audiência. Veja, algumas pessoas tendem a pensar que o seguidor é a sua audiência, mas não. Seguidor é diferente de cliente e, consequentemente, também nem todas as pessoas que vão consumir o seu conteúdo, elas necessariamente vão seguir vocês. Elas vão ser impactadas por causa do algoritmo, porque o próprio algoritmo do Instagram ele trabalha de uma maneira diferente. Ele mostra o seu conteúdo para outras pessoas que estão fora ali do seu círculo de seguidores, de pessoas que estão próximas, seja você fazendo isso de forma orgânica ou mesmo fazendo isso de forma paga. Você pode alcançar várias pessoas, mas é importante frisar aqui que seguidor é diferente de cliente. Não significa que eles vão dar o próximo passo. Então, o que você deve fazer? É primeiro não pensar mais em nível de seguidores, mas em audiência qualificada. Como é que eu posso alcançar mais pessoas chegando no meu perfil ou então sendo impactado pelos meus posts ou pelos meus anúncios para que eu possa dar um próximo passo, levar eles dentro da minha jornada ali de vendas, da maneira com que eu trabalho. Então, quem é a sua audiência? Elas são todas aquelas pessoas que entram em contato com o seu conteúdo no Instagram. Nem todo mundo vai te seguir, né, dentro desse processo todo, mas é melhor então pensar na ideia de audiência qualificada. Então, qual o papel que você deveria dar ao seu Instagram dentro da sua estratégia de marketing, dentro da sua estratégia de vendas, focados, claro, em ter resultados de vendas, em conversões, em respostas diretas. A primeira coisa é não olhar o Instagram como uma vitrine, mas olhar o Instagram como um sistema de jornadas, como ele pode se encaixar dentro da sua jornada do cliente. Inclusive, se você ainda não assistiu o meu vídeo, onde eu falo sobre como criar uma jornada do cliente que vende todos os dias, eu te convido a assistir esse próximo vídeo, depois de assistir esse. Mas basicamente, o Instagram ele vai fazer parte da sua estratégia de marketing, olhando quando você olhar para ele como jornada. E dentro da jornada, o Instagram ele vai participar dessas 4 fases.
a fase de descoberta, que é quando você vai ter novas pessoas chegando no seu perfil, novas pessoas interagindo com a sua conta, descobrindo sobre você, pessoas sendo impactadas. Como eu falei, ou de forma orgânica via algoritmo, às vezes você vai fazer um conteúdo que ali vai furar a bolha, que vai ser indicado para outras pessoas que não seguem você, vai ser sugerido para o seu perfil, para outras pessoas seguirem, enfim, ou investindo em anúncio, que é o que eu aconselho para que você não fique dependendo ali apenas do algoritmo, de tentar acertar no conteúdo que vai viralizar, o que vai alcançar mais pessoas, mas você investindo em anúncio, você atrai novas pessoas para o seu perfil e novas pessoas vão estar descobrindo você. A outra etapa da jornada é a etapa do engajamento. Então aqui a gente está falando das pessoas que estão consumindo os seus conteúdos, estão consumindo os seus vídeos, os seus reels, os seus stories, o seu conteúdo no feed, estão ou curtindo ou apenas ali lendo um carrossel, assistindo um vídeo, enfim. A próxima etapa então é a conversão dentro dessa jornada. Então, você colocar diante dessas pessoas ofertas que levem elas a agir, seja para gerar lead, ou seja para gerar uma venda. Então, você apresenta oportunidades para essa pessoa agir. E nutrição, porque nem todas as pessoas vão comprar, mas você vai impactar elas com outros conteúdos que vai fortalecer a sua autoridade, vai quebrar objeções, vai fortalecer a sua oferta e vai reforçar a sua capacidade de ajudar aquelas pessoas a darem um próximo passo, a resolverem um problema, a alcançar a transformação que elas querem alcançar. Mas principalmente entre essas duas etapas, o engajamento e a nutrição, a conversão ela é o papel talvez mais difícil, é a etapa mais difícil. Porque quando você para fazer essa transição, você tem que colocar os elementos certos diante da sua audiência, desse público que está sendo impactado por você. Da mesma forma, a nutrição. A nutrição ela serve tanto para transformar os primeiros clientes os leads em primeiros compradores, ou mesmo transformar compradores que já compraram outros produtos de você, comprarem outros produtos, outros serviços de você. Então, dentro da sua jornada, o seu Instagram vai cumprir esse papel de reforçar isso. Olha, mas veja, é importante entender que mesmo que até um cliente mesmo não significa que ele vai seguir você, porque existem casos de clientes que não vão seguir você mesmo. Eles vão acompanhar, eles gostam do seu serviço, gostam do seu produto, mas não necessariamente ele está ali para consumir o seu conteúdo no Instagram. E está tudo bem. É importante pensar em como é que você pode trabalhar esses elementos dentro da sua estratégia como um todo, beleza? Então, esse é o papel do Instagram na sua estratégia, é pensar nele como jornada, como é que você vai transformar eles, desde de um desconhecido até o momento ali da conversão, de quebrar objeções, enfim, até transformar eles em compradores e clientes reais. Então, vamos então para o primeiro passo. Qual é o primeiro passo para transformar a sua audiência em comprador? E é o que eu sempre digo, é mostrar para ele o caminho até a compra. Sim, isso parece óbvio, mas não é tão óbvio para muitas pessoas na prática, falando dessa maneira. Porque para algumas pessoas, elas entendem que o Instagram é só sobre criar conteúdo, é só sobre postar conteúdo. Mas não, é criar essa jornada, dentro dessa jornada que a gente falou, criar conteúdos que vão levar ele de uma forma ou de outra para a próxima etapa. Então, por exemplo, você vai criar conteúdos que despertam o interesse. Aí aqui a gente está falando sobre criar, por exemplo, posts que despertam a atenção, o desejo e fazem ele se identificar com aquele problema que você está destacando ali, com aquele desejo, aquele resultado desejado. Então você vai despertar esse interesse através de conteúdos. Então o seu foco é se comunicar com ele da maneira certa, para que ele possa usufruir ali do seu produto, da promessa daquilo que você está prometendo. A outra etapa, então, é criar conteúdos que promovem uma oferta, ou que eu chamo de um imã de leads, uma oferta de valor, para transformar eles em leads. E nesse caso, é importante destacar que o seu objetivo é levar o seu seguidor, a sua audiência nesse caso, não o seguidor, mas a sua audiência, levar ele para um canal de comunicação direta. Muitas pessoas ignoram isso e confiam todo o seu esforço no canal Instagram.
Você tem que olhar o Instagram como um canal, não como o canal, dependendo de todo o seu negócio com ele. Não. O seu objetivo, então, é levar essa audiência para um canal de comunicação direta. E aqui eu estou falando de levar, por exemplo, para uma página de cadastro, para pegar os dados dele como e-mail, como WhatsApp, encaminhar ele para um grupo no WhatsApp. É muito mais prático você conseguir falar com essa pessoa no 1 a 1 ou até mesmo no DM do seu Instagram, conversar com essa pessoa. Mas o objetivo é ter um canal de comunicação direto, tirar ele ali da multidão e fazer ele se identificar. Dizer assim, ó, eu estou interessado nisso. E você ter esse canal de comunicação direto no WhatsApp ou e-mail ou num grupo. E o que é que você pode oferecer nesse caso? Você pode oferecer conteúdos gratuitos mesmo. Um guia, pode ser uma aula gratuita, pode ser um checklist, pode ser templates, ou mesmo um produto barato, um produto de entrada, que aí você já atrai ele com uma oferta, transforma ele logo num comprador imediato. Mas aqui o foco dentro da nossa jornada, pensando atenção, você atrai ele, depois você converte ele em um lead. Então você oferece um conteúdo de valor, um conteúdo gratuito, para que ele possa dar um passo. Depois você cria conteúdos de nutrição e de prova que vão fortalecer a sua autoridade, vão quebrar objeções, vão ajudar você a dar um próximo passo. E aqui você utiliza esse tipo de conteúdo em todos esses canais onde você já tem acesso a esse lead. No e-mail, no grupo do WhatsApp, no Instagram. Aí assim você está presente em vários aspectos, em vários canais, fazendo ele ter vários pontos de contato com você para então a sua mensagem, a sua oferta se solidificar com ele. Então ele dá um próximo passo com mais segurança. Também você pode criar um conteúdo de solução, um conteúdo de oferta paga. A gente já falou de oferta gratuita para gerar um lead, mas aqui é a próxima etapa da conversão, que é transformar o lead em comprador ou a audiência em comprador. Aí também você compartilha esse tipo de conteúdo no seu e-mail, no grupo do WhatsApp e no Instagram. Você quer juntar todos os meios, os canais de acesso possível que você tem a esse lead para fazer a sua oferta. E o que é importante aqui é entender que isso é apenas uma ordem lógica, mas ela não é necessariamente uma ordem de acontecimentos. Não significa que você vai atrair a pessoa, né, vai despertar o interesse dela e ela precisa se tornar um lead. Ela pode logo comprar o seu produto de imediato. E depois você fazer nutrição, e depois você oferecer um material gratuito. Isso aqui é uma ordem lógica de acontecimentos, mas não uma ordem de fato dos acontecimentos. Tá? Então, você entender que você tem esses 4 tipos de conteúdos para criar, para direcionar a sua audiência para uma oferta, para a venda de fato. Beleza? Então, a primeira etapa para transformar a sua audiência em um comprador é mostrar o caminho até a compra. É dizer, a próxima etapa que ele vai andar, a próxima etapa que ele vai seguir. Então, veja, o que faltou só que eu destacar é que, por exemplo, quando você você cria um conteúdo de valor para promover um imã, um imã de leads, você vai dizer, olha, me mande uma mensagem, pode fazer uma automação, comente aqui a palavra X que eu vou te mandar o link para receber esse material. Você vai levando ele para a próxima etapa. Então, por exemplo, com relação à oferta paga, você diz assim, olha, se você quer garantir uma das vagas, me mande uma mensagem. Clica no link da bio para ver a página, para ver os detalhes. Então, você direciona ele realmente para a próxima etapa que você quer que ele siga. Então, essa é a primeira etapa, mas não para por aí, porque isso é só realmente o primeiro pontapé que você vai dar na hora de usar o seu Instagram para converter a sua audiência em comprador. Então, vamos falar sobre o próximo passo, o passo número 2. O passo número 2, então, é tirar a sua audiência do anonimato. Sim, é realmente tirar ele ali de apenas um rosto, apenas um número de pessoas que te seguem, que são impactadas, contas alcançadas, para realmente fazer ele se identificar. Então, qual é a sua missão aqui? É criar oportunidades para levar essa sua audiência para um canal onde você tem mais controles. Então, a gente já falou sobre isso.
sair de onde você está dependendo apenas da entrega do algoritmo e realmente ter essa pessoa como um dado ali, um dado de contato dentro da sua lista de e-mail, do seu grupo do WhatsApp, para falar com ele direto. Então, você quer que ele levante a mão e sinalize: eu tenho interesse nisso, eu quero saber mais sobre isso. E como é que você pode fazer isso? Algumas maneiras, duas delas que são bem mais práticas. Então, você pode oferecer um material valioso de forma gratuita, que nesse caso é o imã de leads que a gente falou. Então, você pode fazer assim, dizer: olha pessoal, eu liberei aqui, eu fiz isso recentemente, eu liberei aqui um checklist, chamado checklist de avaliação de marketing, onde você vai conseguir, com ele, analisar brevemente o seu marketing, encontrar alguns gargalos e identificar o que você pode fazer para melhorar os seus resultados. Se você quer ter acesso a esse material, comenta aqui nesse post a palavra X. Aí eu vou te enviar isso na sua ADM. Aí a pessoa digita, eu mando o link para a minha página. A pessoa vai para a página, para a landing page. Nessa landing page, ela cadastra o nome, o WhatsApp e o e-mail. Eu geralmente mando e-mail. Eu gosto de usar e-mail, apesar de estar trabalhando também com um grupo de WhatsApp, criando um grupo de WhatsApp. Mas você pode fazer um grupo do WhatsApp para ter esse contato direto e você pode dizer: olha, eu vou liberar isso daqui lá no meu grupo do WhatsApp. Quiser ter acesso, você pode acessar o link da bio, que vai te levar para esse grupo para você poder baixar esse material. Então você tem esses dados da pessoa, o ideal é que ele se cadastre, para que você possa ter esses dados ali físicos salvos, com a autorização do cliente, e você poder mandar mensagens no grupo ou no e-mail direto. A mesma coisa você pode levar eles para uma expectativa de uma nova oferta promocional. Eu vi isso recentemente. Uma menina estava promovendo um novo produto dela e ela disse: olha, eu vou fazer uma oferta promocional para as pessoas que vão estar no meu grupo. Então ela criou ali um desejo e levou as pessoas para dentro de um grupo do WhatsApp, e onde ela ia revelar uma oferta, um produto com um preço promocional exclusivo ali para aquelas pessoas. Pode ser um lançamento de um novo produto, pode ser uma que a gente chama de lista de compras VIP, é uma estratégia que a gente utiliza, levando as pessoas para lá para realmente demonstrar interesse em comprar. A primeira opção do material gratuito, ele é interesse no conteúdo. Aqui é interesse direto numa oferta. Então, dependendo do seu tipo de negócio, talvez valha mais a pena fazer um ou outro, logo de imediato, para gerar o cadastro ali. Mas o seu objetivo nisso tudo é tirar as pessoas do anonimato. É fazer elas se manifestarem dizendo: eu quero isso para mim, eu quero fazer parte, eu quero ter acesso, eu quero essa exclusividade, eu quero isso para mim. E dessa forma você leva ela para um próximo passo, que é a sua próxima etapa do seu funil. Só que o interessante é que antes da gente passar para a próxima etapa é que você vai descobrir que existe um grupo dentro da sua audiência que é o que vai te dar resultados mais imediatos. Mas antes disso, antes de seguir para a próxima etapa, eu quero te convidar a curtir esse vídeo. Se você está gostando desse conteúdo, eu quero te convidar a curtir e a se inscrever nesse canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para você e te enviar os outros vídeos que a gente vai continuar lançando aqui, tá bom? E também ajudar esse canal a crescer. Vamos lá, vamos falar aqui sobre o terceiro ponto. Passo número 3 para transformar a sua audiência em comprador é fazer uma nutrição estratégica para gerar confiança. Como isso funciona? Bom, algumas pessoas elas vão comprar de você imediatamente, assim que elas entrarem na sua lista, assim que elas chegarem no seu perfil, que eu chamo de leads ready to buy, é conhecido dessa maneira. São as pessoas prontas para comprar. Então você vai fazer um contato direto com essas pessoas, oferecendo o seu produto ou o seu serviço. Algumas dessas pessoas vão estar nessa condição de ser um comprador, um lead pronto para comprar. E assim você vai conseguir já ter bastante resultado. E esse é um ponto importante, porque a maioria das pessoas não fazem isso. Elas não focam em falar logo com essas pessoas de forma imediata. Elas pensam sempre na questão de fazer nutrição. Mas a gente precisa sempre pensar que existem aquelas pessoas prontas para comprar e a gente precisa dar oportunidade para elas comprarem imediatamente. Só que a maioria das pessoas, então, ela não vai comprar.
esses leads prontos para comprar, ready to buy, eles são uma fração. A grande parte da sua audiência, ela ainda não vai comprar. Só que um erro muito comum também é parar de tentar vender logo após a primeira tentativa. Isso é muito comum. Muitas pessoas já fazem uma oferta e então já desistem. Então, assim, não comprou, beleza, vou para o próximo, vou tentar conseguir novas pessoas, mais leads, novas pessoas no grupo. Tudo bem, você precisa continuar fazendo isso, mas é um grande erro, porque quando você para de tentar vender para aquelas pessoas que você já tem na base, primeiro que você vai continuar pagando por novos leads ali, você já pagou por esse, e segundo que talvez seja só um momento, essa pessoa precise só um pouco mais de tempo, um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de quebra de objeção, quebra de crenças, de mitos, para então ouvir mais da sua oferta, então converter. Então, não desista na primeira tentativa. Tente outras vezes. O que você pode fazer então? É criar uma sequência de relacionamento que mostre autoridade, né? Que demonstre você autoridade, mostre provas e resultados e também novas ofertas. Você não vai parar na primeira tentativa. Você vai continuar fazendo isso. Então você pode criar conteúdos para fortalecer sua autoridade, apresentar provas, mostrar resultados, mostrar novas ofertas. E isso pode e deve ser feito em todos os seus canais. Então, se você tem acesso a ele via e-mail, você vai usar e-mail. Você vai fazer isso no WhatsApp. Se ele estiver ali no grupo do Instagram, você vai fazer isso no Instagram. E você vai fazer isso também no próprio Instagram. Você vai fazer isso no e-mail, no WhatsApp, no grupo do WhatsApp e no Instagram. Então, todos os canais que você tiver acesso, você vai fazer isso. Você vai colocar essa sequência para funcionar. Então, aqui estão 4 conteúdos que você pode usar para acelerar essa conversão, para nutrir essas pessoas que já estão ali, ouviram sua oferta pela primeira vez, mas ainda não agiram. Você pode apresentar casos reais de clientes, outros clientes que utilizaram o seu produto ou foram atendidos por você e os resultados que você gerou para eles. Você pode criar conteúdos sobre quebra de mito, trava a compra, nesse caso pode ser uma objeção com relação ao tipo de negócio que o seu produto pode ajudar, ou o tipo de pessoa que ele pode ajudar. As pessoas têm uma objeção clara na cabeça, assim, isso funcionou para a pessoa X, mas não funciona para mim porque eu sou diferente. Então você quebra esse mito mostrando que você pode ajudar pessoas como ele, ou então próprios mitos do mercado. Isso só é bom para pessoas que têm a característica 1, 2, 3, mas as minhas características são a 4, 5 e 6. Você quebra isso, mostra isso no seu conteúdo. Você pode criar conteúdos que mostram os bastidores da sua metodologia, do seu negócio, mostrem os seus valores. Tudo isso gera confiança, gera autoridade. E você pode demonstrar como a sua solução funciona na prática. Esses são 4 tipos de conteúdos que funcionam para nutrir de forma estratégica, gerar confiança e continuar oferecendo para essas pessoas, para que elas possam ou comprar o mesmo produto que você já ofereceu, mas não compraram, ou novos produtos, novas ofertas. Então, é realmente nesse ponto que você cria conexão e confiança. Esses 2 fatores dentro da sua estratégia são fatores que vendem mais do que qualquer copy, mais do que qualquer tipo de gatilho, coisa desse tipo. Você está gerando confiança nessas pessoas. E elas vão... se você estiver agindo com verdade ali, mostrando realmente de forma estratégica, as pessoas vão querer comprar de você. Aquelas pessoas que realmente fazem um fit com o seu produto, com a sua oferta. Tá bom? Então, usar a sua sequência de nutrição para apresentar novas ofertas para os leads que você já tem. E um elemento, uma dica extra é essa daqui, que você pode oferecer produtos e serviços, outros produtos e serviços, para aquelas pessoas que tiveram uma ação mais pronta, mas não compraram. Então você, por exemplo, está no momento de fazer uma oferta dentro de um calendário de campanha, um calendário fixo, você está promovendo uma oferta. Mas se você tem um outro produto ou um outro serviço que faça mais sentido para aquela pessoa, você pode oferecer. Você não precisa esperar para fechar o carrinho, ou fechar as turmas, ou fechar as vagas para tentar oferecer outra coisa. Não, você pode aproveitar aquela oportunidade. Você não precisa
esperar que o calendário vire, o calendário fixo de ações vire. Não, se ele demonstrou interesse, você pode levar ele direto para a próxima etapa, beleza? Então, esses são os 4 passos que vão te ajudar a transformar a sua audiência em comprador de fato. Mostrar o caminho até a compra, ou seja, usar o seu conteúdo dentro da estratégia da sua jornada do cliente para que ele compre, para que ele engaje, para que ele converta. Depois você tem que focar em tirar ele do anonimato, levar realmente ele para ambientes de comunicação direta, capturar o lead, pegar os dados de contato dele e depois nutrir de forma estratégica para gerar confiança. Então foque em pensar que o Instagram ele não é só uma vitrine, ele pode ser um canal de vendas muito importante para o seu negócio se você souber usar ele de forma estratégica. Eu tenho a intenção aqui de gravar outros vídeos falando sobre usar o Instagram sem depender de seguidores, sem depender de confiar exclusivamente no algoritmo, mas usar ele de forma estratégica como um negócio para vender mais, para atrair mais pessoas e converter mais pessoas. Então, o jogo não é ter mais seguidores, é ter um sistema como esse que transforma a atenção das pessoas que estão sendo impactadas pelo seu conteúdo em vendas. E se você quiser a minha ajuda para aplicar isso de forma estruturada e ter um plano adaptado para o seu negócio, eu quero te convidar a conhecer a consultoria Rota Certa, que é uma consultoria direto ao ponto, onde eu te ajudo a identificar os gargalos do seu marketing atual e desenho para você um plano para você implementar e conseguir resolver esses gargalos para ter resultado no seu marketing. Entrar realmente, colocar o seu marketing na rota certa para os resultados, tá bom? Eu vou deixar o link da consultoria aqui na descrição e, de novo, se você ainda não curtiu esse vídeo, eu te convido a curtir e a seguir esse canal, a se inscrever nesse canal para ajudar nosso trabalho a avançar aqui, tá bom? E se você ainda não assistiu esse vídeo, eu te convido a clicar nele para assistir, porque eu tenho certeza que também ele vai te ajudar.